Em respeito à natureza, a ação de programa da Prefeitura de Ilhabela retira quase 2 toneladas de lixo do mar. Entre os itens encontrados pelos mergulhadores, mais da metade era composta por plástico. A iniciativa faz parte de um pacote de medidas do município para melhorar a balneabilidade das praias. Novo valor da passagem de ônibus em São José dos Campos começa a valer a partir do dia 22 de abril. Reajuste de 20 centavos foi anunciado pela Prefeitura após a aprovação dos estudos de revisão tarifária pelo Conselho de Mobilidade Urbana. Preocupados com o futuro da água, moradores da região buscam alternativas de economia. No estúdio, uma entrevista com a coordenadora do Museu Monteiro Lobato, que fala sobre a semana em homenagem ao escritor, que acontece em Taubaté. Perto da final, Taubaté disputa jogo decisivo contra o Cruzeiro nesta noite pela Superliga Masculina de Vôlei. E ainda o sertanejo embala o fim de semana na região. Sábado, 13 de abril. Bem-vindos ao Band Cidade. Boa noite para você. A temporada de verão acabou, mas no litoral norte, o trabalho para manter o meio ambiente em dia continua, mesmo quando os turistas já voltaram para casa. Em Ilhabela, por exemplo, a retirada de lixo no mar conta até com a ação de mergulhadores contratados pelo município. E a prefeitura também começou um dos maiores investimentos em saneamento no arquipélago. São mais de 160 milhões de reais para construir uma rede de esgoto. A primeira etapa de obras atende a região sul da ilha e vai custar 20 milhões de reais. Olhando assim, o mar azul de Ilhabela até parece limpinho. Mas é só os mergulhadores descerem que em menos de 10 minutos o lixo já começa a aparecer. Aos poucos, a equipe retira resíduo por resíduo e a pequena montanha não para de aumentar. O objetivo é a preservação da vida marinha, a princípio, né? Reduzir esse impacto estético negativo, que, claro que resíduos, né, são indesejáveis, né, na praia, para que nós tenhamos, né, um turismo de qualidade, com as praias limpas. A ação, chamada de lixo marinho, começou em fevereiro deste ano. Uma empresa contratada pela prefeitura faz a limpeza todos os finais de semana. Até agora, mais de 1,5 toneladas de resíduos já foi recolhida. E de dentro da água saem objetos que impressionam. Neste sábado, os mergulhadores encontraram um saco cheio de pedras britas, um chuveiro e até vasos sanitários. Olha o tamanho desse pneu, que deu trabalho para a equipe retirar do mar. Já o que mais se vê são garrafas PET. Metade do material retirado é plástico, o maior perigo para a vida marinha. Eles podem ficar aprisionados em determinados resíduos e a ingestão, né, de microplásticos, eles se alimentam do plástico, né? E vem a óbito. O trabalho foi uma das iniciativas que contribuiu para que Ilhabela sediasse no mês passado o lançamento do Plano de Ação Nacional de Combate ao Lixo no Mar. O projeto do governo federal convoca toda a sociedade a participar de soluções da problemática do lixo marinho. Enquanto os mergulhadores estão debaixo d'água, uma parte da equipe percorre a costa do arquipélago de barco para retirar o lixo que fica na superfície. Para isso, eles utilizam esse instrumento que parece uma peneira. Dentro dele cabe 10 litros de resíduo em volume. E não demora muito para encontrar lixo na superfície. E, de novo, o plástico é o vilão. Isso acontece devido às propriedades do material. São propriedades físicas, devido à densidade dele, ele acaba flutuando e percorrendo todo o canal da Ilhabela. Nas costeiras, mais trabalho e sujeira. E o que muita gente não sabe é que boa parte desses resíduos vem de outras cidades do litoral trazidos pela correnteza. Por isso, durante a ação, as equipes também distribuem sacolas retornáveis e conversam com moradores e turistas sobre a importância de jogar lixo no lixo. Eu achei ótimo você manter o meio ambiente limpo, porque nós adoramos pescar. Não tem como você pegar uma latinha e jogar, vai demorar quantos anos para ela dissolver, vai estragar o meio ambiente, não tem como. Além do lixo descartado no mar, outro desafio do arquipélago é a balneabilidade das praias. Na última temporada de verão, a cidade chegou a registrar praias sem condições para banho, segundo o relatório da CETESB. Por isso, a administração decidiu investir em rede coletora de esgoto. Essa obra de 8 quilômetros de rede coletora aqui no sul já está sendo finalizada
e iniciaremos em breve, já temos a ordem de serviço, a empresa já tem a ordem de serviço para a próxima rede coletora de 24 quilômetros, que irá abranger do bairro do Julião até o Veloso. É uma região que é muito visitada pelos turistas e também temos uma quantidade de população grande nessa região. Nós iremos atender aproximadamente 1.000 famílias. Que desrespeito, né, à natureza, que esse descarte completamente incorreto do lixo que o cidadão ainda insiste em fazer. Sobre a ação Lixo Marinho, todo o resíduo recolhido é encaminhado para o aterro sanitário. Só hoje a equipe retirou 150 quilos de lixo do mar. E a Prefeitura de São José dos Campos anunciou que a partir do próximo dia 22 de abril, uma segunda-feira, o valor da tarifa do transporte público na cidade vai ser reajustado em 20 centavos. O aumento, que deveria ter entrado em vigor no início do ano, havia sido barrado pela Justiça, que na época alegou que o poder público não discutiu a revisão da tarifa com a população. Com o reajuste, a passagem sobe de R$ 4,10 para R$ 4,30 no caso dos usuários do bilhete único. O passageiro que optar pelo pagamento em dinheiro no ato do embarque ou pelo Vale Transporte, nessas situações, a tarifa sobe para R$ 4,90. Segundo a Prefeitura, o aumento garante o equilíbrio econômico do sistema de transporte da cidade. Ontem, na primeira reunião do Conselho de Mobilidade Urbana do município, os conselheiros aprovaram o reajuste. A criação do grupo era uma das condições impostas pela Defensoria Pública para dar continuidade no processo. Chegou o nosso Momento Rio Vivo, uma iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação e Instituto Bandeirantes, que busca incentivar e mostrar exemplos de pessoas que se dedicam à preservação da natureza. Segundo uma pesquisa da ANA, a Agência Nacional de Águas, até 2030 o consumo de água deve crescer mais de 20% no Brasil. Com o aumento da população, principalmente na área urbana, especialistas alertam sobre a necessidade do uso racional para não faltar água novamente em algumas regiões do país, incluindo aqui no Sudeste. Veja na reportagem de Caroline Rossazzi e Adonias Araújo. Na casa do José Carlos, a água que sai de boa parte das torneiras vem da chuva. Isso é possível graças a um sistema que ele mesmo implantou há 15 anos, pensando em economizar a água tratada. Para a limpeza da residência e irrigar as plantas do jardim, só reaproveitando. Procurou fazer um sistema para fins não potáveis. E para fins não potáveis, a gente decidiu usar a água da chuva. Qual a melhor água que tem para irrigar um jardim ou uma plantação? A água de chuva, lavar carro, calçada, na área de serviço. Então, não há necessidade de usar essa água mais nobre para esses fins. No sistema, a captação é feita por meio de buracos no telhado. A água cai nessa caixa d'água, onde é feita uma filtragem e depois fica armazenada nesses 2 reservatórios de 1.000 litros cada. Eles são ligados a alguns canos que distribuem a água em 5 torneiras espalhadas pela casa. Com isso, ele economiza 10% no valor da conta de água todos os meses. Em menos de 12 meses, ou seja, em menos de um ano, a gente tem esse retorno através da conta de água. Não tem um período muito grande, o período de retorno é muito rápido. Ou seja, não tem custo de mensal de energia elétrica, nada. É só o custo do investimento, que hoje seria em torno de R$ 1.900. E atitudes simples como essa, mas que fazem a diferença, têm sido cada vez mais necessárias no Brasil. Um estudo da Agência Nacional das Águas, a ANA, constatou que o uso da água deve crescer 24% até 2030, superando 2,5 milhões de litros por segundo. O estudo levou em conta 6 tipos de utilização: abastecimento humano urbano, abastecimento animal, indústria de transformação, mineração, agricultura e usinas termoelétricas. Este especialista em recursos hídricos acredita que, se a previsão da ANA se concretizar, algumas regiões podem ter problemas de falta de água no futuro. Principalmente se a gente agregar essas alterações climáticas que vêm ocorrendo. Quem diria que um tempo recente atrás teríamos problema com escassez de água aqui na região sudeste, principalmente em São Paulo, né? Com pessoas tendo que fazer aí contabilização da sua água para
guardar a água de hoje para usar amanhã. Então, na realidade, isso pode acontecer, um desabastecimento no futuro. De acordo com o levantamento da ANA, o único tipo de uso de água que não deve continuar se expandindo nos próximos anos é o rural, devido à diminuição da população nesse meio. Mesmo assim, o seu Jair decidiu colocar em prática na plantação de hortaliças esse sistema chamado de hidroponia. Com ele, a economia de água chega a 90%. Na hidroponia, o cultivo é feito na água, onde as raízes das hortaliças recebem uma solução que tem todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta. Por isso, a irrigação, que precisa de muito mais água, é totalmente dispensada. Economiza porque a água ela é localizada, né, nos tubos. Então a água passa ali, a planta come aquela água, vai comendo. O que sobrar volta lá de novo. Depois ela retorna e a planta vai comendo devagarzinho, sabe? O seu Jair começou a trabalhar com hidroponia há menos de 2 anos e quase metade da plantação já é nesse sistema. Bom para reduzir as perdas da plantação e também contribui para o meio ambiente. Todos devem ter a consciência de preocupar, né? Porque às vezes a pessoa já está de idade, não vai interessar muito para ele, mas para as crianças vai valer muito. Nas residências, nas indústrias, nos ambientes coletivos, como escolas, hospitais, tem que ter uma racionalização do uso. Mesmo em áreas urbanas novas, né, que forem criadas, por exemplo, você tem que colocar métodos racionais de uso e conservação da água. Então, essas pequenas diferenças vão fazer com que haja uma disponibilidade de água maior para todo mundo no futuro. Belos exemplos, né? E ainda nesta edição do Band Cidade, um papo com a coordenadora do Museu Monteiro Lobato em Taubaté. Nesta semana, o município realiza uma série de atividades em homenagem ao escritor, na tentativa de incentivar o gosto pela leitura entre as novas gerações. Continue com a gente, o Band Cidade volta em instantes. Hora certa para você, 7 horas e 1 minutinho. Estamos de volta já já.